Bem-vindos. Hoje vamos olhar para um conjunto de ideias. Bem, ideias que desafiam bastante o habitual. Quando temos problemas que parecem mesmo entranhados, não é? Às vezes aparecem propostas que não querem só, tipo, remendar. Querem refazer. E é exatamente um conjunto dessas ideias assim ambiciosas que temos connosco hoje para explorar. O material que vamos usar é um excerto de um documento. É de 2018, do Edson Zogby. E chama-se Grandes Problemas Exigem Grandes Mudanças. E o próprio texto diz logo que o objetivo é lançar 10 temas para um debate construtivo. Para incentivar o planeamento a longo prazo. Então, a nossa tarefa aqui hoje é mesmo mergulhar nestes 10 pontos. Ver os problemas que ele identifica e as soluções que apresenta que, olha, às vezes são bem radicais. E é importante dizer isto, vamos analisar as propostas que estão no texto, tentar perceber a lógica delas, mas sem tomar partido, sem julgar. O foco é mesmo explorar as ideias. Parece que o autor começa logo por olhar para a máquina do Estado, não é? A forma como o governo funciona. Exatamente. O ponto de partida é uma crítica mesmo forte à estrutura governamental. Diz que está obsoleta, que facilita a corrupção, o nepotismo e também a criação de oligopólios, monopólios. Quer dizer, um sistema que, na visão do texto, está viciado logo na base. E perante um diagnóstico assim tão severo, qual é a cura que ele propõe? Bem, a proposta é dupla e bastante transformadora. Por um lado, uma transição para um sistema de governo que o texto chama meritocrático. Isto significaria que, pronto, para ter um cargo público ou progredir, contaria só a competência, o desempenho comprovado. Nada de critérios políticos ou outros. E, por outro lado, propõe-se uma privatização quase total das funções do Estado. Privatização quase total. Isso é mesmo radical. Mas há exceções? Ou é tudo? Sim, sim. O texto salva três áreas: saúde, educação e segurança. Estas não seriam totalmente privatizadas, mas mesmo ao operar no privado, ficariam sujeitas a uma regulação muito forte. O texto diz agências sérias e ostensivas. A ideia parece ser manter um controle apertado, mesmo sem gestão direta. Meritocracia, privatização. E esta visão de um Estado mais pequeno, baseado no mérito, isso depois reflete-se noutras propostas sobre como o poder se organiza? Sem dúvida. Há uma ligação muito clara com outra proposta que fala do problema da centralização excessiva do governo. E a solução aí é drástica. Descentralização total. Os governos regionais ou estaduais teriam autonomia completa e os assuntos nacionais seriam geridos por um grande Conselho de Estado com representantes desses governos. Lá está. Portanto, menos poder no centro, mais nas regiões. E o acesso aos cargos públicos baseado no mérito. Parece uma reconfiguração mesmo profunda do sistema. É uma visão que se aproxima muito de um federalismo forte, talvez até de um confederalismo, sabe? Onde o poder central faria mais coordenação do que outra coisa. Isso reduziria imenso a influência da capital e, em teoria, aproximava as decisões das pessoas. E, ao mesmo tempo, a meritocracia tentaria garantir que havia competência na gestão, tanto central como regional. E essa ideia de mérito, de competência comprovada, isso surge noutros pontos também. Surge, e de uma forma ainda mais controversa, talvez, quando o texto fala da própria representação democrática. Identifica como problema uma, e cito, falta de capacidade popular para a escolha dos líderes através do voto. Ui, isso é delicado. E como é que o texto propõe resolver essa alegada falta de capacidade? Não é? Segundo, e aqui entra outra vez a meritocracia, restringir quem pode ser candidato a cargos públicos. A elegibilidade deixaria de ser para todos. Passaria a depender de critérios de mérito, baseados no currículo, no histórico profissional e até no histórico pessoal do candidato. Mas espera aí. Limitar quem pode ser eleito com base em critérios de mérito. Isso é uma ruptura enorme com o princípio de que qualquer cidadão pode, em teoria, candidatar-se. Como é que isso se liga com a ideia de democracia? É de facto uma redefinição muito profunda. O texto parece valorizar mais a competência técnica, a experiência, do que a representação popular direta ou universal. A combinação do voto não obrigatório com a elegibilidade restrita sugere um modelo onde, pronto, tanto participar como escolher seria mais seletivo. Levanta questões complicadas, não é? Sobre quem define esses critérios de mérito e como é que se garante a legitimidade de um sistema assim.
E esta linha de pensamento sobre reestruturar o Estado, a relação com a sociedade, isso estende-se também aos meios de comunicação? O texto fala disso? Fala. O problema que aponta é a falta de transparência e a potencial manipulação nos mídia, muitas vezes ligada à dependência deles do poder político ou económico do Estado. E as soluções propostas querem mesmo cortar esses laços. De que maneira? Como é que se corta isso? Propõe-se o fim das concessões do Estado para rádio e televisão, o fim de quaisquer subsídios públicos diretos aos órgãos de comunicação e também o fim do financiamento público para publicidade nesses meios. A única exceção que o texto menciona para dinheiro público seria em campanhas educativas sobre cidadania. Nada mais. Hum. E isso significaria que os mídia teriam de sobreviver só com receitas de mercado, não é? Vendas, assinaturas, publicidade privada. Que impacto é que o texto acha que isso teria? Bem, a lógica por detrás parece ser que um setor de mídia financeiramente independente do Estado seria também editorialmente mais independente, logo mais transparente, menos manipulável. Claro que isto levanta logo a questão da sustentabilidade financeira, não é? Especialmente para projetos mais pequenos, ou de nicho, ou de investigação. E como é que se garantiria a diversidade informativa nesse cenário puramente de mercado? Certo. Ok, já vimos aqui um bloco de ideias focado na reestruturação do Estado, na governação, representação, transparência. Mas o documento também entra em força na economia, certo? A começar pelos impostos. Sim, e a abordagem é igualmente disruptiva. O problema identificado não é tanto a carga fiscal total, mas o que o texto chama excesso de impostos. Quer dizer, a complexidade, a quantidade de taxas, contribuições, deduções que existem. Uma queixa muito comum, de facto. E a solução? Radicalmente simples. Um imposto único sobre o valor acrescentado, um IVA único. Ponto. E a característica mais marcante é que seria aplicado sem qualquer isenção. O texto menciona especificamente ONGs, igrejas, fundações. Ninguém escaparia, zero isenções. O sistema fiscal, não é? Acabaria com os lobbies por benefícios fiscais, mas também eliminaria todas as isenções que hoje existem por razões sociais, culturais ou para incentivar certos setores. Tudo. Exatamente. A aposta é na simplicidade e na universalidade total. A mesma regra para todos. O que, na visão do texto, traria mais justiça e eficiência ao sistema. Mas, como disse, implicaria o fim de qualquer tratamento fiscal diferente. E em relação à economia com o exterior, como é que o texto aborda a competitividade internacional? O diagnóstico é que o país tem baixa competitividade global. E a solução proposta é, mais uma vez, drástica. Abertura total ao exterior. Eliminar todas as barreiras comerciais, todo o protecionismo, tudo aberto. Abertura total. Assim sem mais. Qual é a justificação para uma medida tão radical? A expectativa que o texto declara é que esta exposição total à concorrência internacional forçaria o mercado interno a modernizar-se, a tornar-se mais sério, a inovar para sobreviver. Seria uma espécie de terapia de choque para a economia. Uma terapia de choque que, imagino, poderia ter efeitos colaterais sérios. Empresas que não conseguissem adaptar-se depressa podiam desaparecer, não? Sem dúvida. É a lógica da destruição criativa, aplicada ao comércio internacional. A aposta é que, a longo prazo, a economia sairia mais forte e eficiente, mas o processo de ajustamento seria certamente doloroso para muitos setores e empresas no curto e médio prazo. Não há dúvida. E dentro das empresas, como é que se propõe aumentar a produtividade, que é outro problema que o texto identifica? Aí o texto liga diretamente a produtividade individual à remuneração e até à segurança no emprego. A proposta é que os salários e a própria continuidade do posto de trabalho dependam do desempenho e da produtividade de cada trabalhador. Ou seja, basicamente, produzes, recebes e ficas. Não produzes, arriscas-te a sair. É isso? Essencialmente, sim. É uma abordagem muito focada no mérito e na performance individual no trabalho. O texto complementa isso dizendo que é preciso investir em melhor educação e formação orientadas para aumentar essa produtividade. Mas a ligação direta entre desempenho e recompensa, ou falta dela, é mesmo central. Agora, uma coisa que me intriga. Temos aqui propostas de liberalização económica forte, como a abertura total e o fim das isenções fiscais, mas o documento também fala da má distribuição de rendimento, que muitas vezes é vista como um resultado negativo dessa liberalização.
Como é que ele concilia isto? É um ponto interessante, sim, mostra que as propostas não seguem uma linha ideológica única, rígida. Para o problema da má distribuição de renda, a solução apresentada é implementar impostos progressivos sobre grandes fortunas. E o texto é explícito, diz que seriam em escala e poderiam atingir taxas muito elevadas. Chega a citar 85% e menciona a França como referência. 85%? Sobre grandes fortunas, isso é extremamente alto, quase confiscatório. Parece ir na direção oposta à da simplificação do IVA único, o da abertura económica total, não acha? Exatamente. Mostra uma vontade de usar a política fiscal de forma muito agressiva para redistribuir riqueza no topo da pirâmide, talvez como um contrapeso ou outras medidas mais liberais. Revela uma abordagem pragmática, talvez, ou eclética, onde se usam ferramentas diferentes, às vezes de espectros ideológicos opostos, para atacar problemas específicos que o autor vê. É fascinante essa tensão interna, realmente. Falta-nos olhar para as propostas na área da justiça e da segurança, que também costumam ser temas, bem, de debate intenso. O que é que o texto diz sobre a impunidade? O problema da impunidade é abordado com soluções igualmente severas. Propõe-se, primeiro, um enxugamento das leis, uma simplificação geral, mas, ao mesmo tempo, um endurecimento muito significativo das penas e do sistema prisional. Endurecimento. Em que sentido? O que é que isso implica? Várias medidas. Trabalho e educação obrigatórios para todos os reclusos, sem exceções. Ponto. Considerar os crimes de corrupção pública como hediondos, o que, segundo o texto, implicaria prisão perpétua, e, algo que afetaria todos os condenados, o fim da regra que permite reduzir 1/6 da pena por bom comportamento. Acabava-se com isso. Prisão perpétua para corrupção e fim de redução de pena por bom comportamento. Isso muda radicalmente o paradigma penal. A mensagem parece ser de tolerância zero. Claramente, a simplificação das leis parece vir de mão dada com uma aplicação muito mais rigorosa e com penas mais longas, mais inflexíveis, especialmente para crimes que o texto considera mais graves, como a corrupção no setor público. E no caso específico do tráfico de drogas, que é outro problema abordado, a abordagem é a mesma, de endurecimento total? Aqui a proposta é dupla. É quase esquizofrénica à primeira vista. Por um lado, sugere-se a legalização das chamadas drogas leves. Por outro, para o tráfico de drogas pesadas, a pena proposta é, mais uma vez, a prisão perpétua. E, tal como no ponto anterior, repete-se a ideia de acabar com a regra de redução de 1/6 da pena. Legalizar umas e punir outras com a pena máxima. É uma estratégia mesmo invulgar. Qual será a lógica por trás disto no texto? Parece ser uma tentativa de separar os mercados e os problemas. A legalização das drogas leves poderia tirar receita ao crime organizado, talvez libertar recursos da polícia e focar o sistema naquilo que é considerado mais perigoso, o tráfico de drogas pesadas. Para este último, a abordagem é de repressão máxima, com prisão perpétua sem benefícios. É uma combinação de liberalização seletiva com punição extrema. Muito curioso. É impressionante a quantidade de mudanças radicais que estão propostas nestes 10 pontos. Abrangem quase tudo, não é? Sociedade, Estado. Sem dúvida. Olhando para o conjunto, percebe-se que não se trata de fazer ajustes aqui e ali. O texto do Edson Zogby desenha mesmo um cenário de transformação sistémica. Vemos temas que se repetem. A meritocracia como critério central no governo e na elegibilidade, um endurecimento penal muito significativo, uma aposta forte na liberalização económica e na abertura ao exterior, mas depois temperada com aquele imposto sobre fortunas elevadíssimo, uma descentralização radical do poder e uma redefinição da relação entre o Estado, os cidadãos e até os mídia. Há uma visão coesa por detrás, sim, ainda que seja uma visão radical e, como vimos, com algumas tensões internas bem notáveis. São de facto ideias que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto, a pensar sobre os próprios alicerces da forma como nos organizamos enquanto sociedade. Talvez seja esse o principal valor deste tipo de documento, como o próprio autor sugere, não é? Não é necessariamente concordar com as soluções, mas usar a natureza provocadora delas para estimular um debate mais fundo sobre o futuro, sobre o planeamento a longo prazo. Força-nos a questionar se as soluções pequeninas e incrementais são sempre suficientes. E isto deixa-nos com uma questão para refletir, acho eu.
Perante propostas tão abrangentes, tão transformadoras, que desafiam pressupostos tão nossos sobre governação, economia, justiça, direitos, que tipo de conversa pública, que tipo de diálogo social, assim, verdadeiramente aberto e informado, seria sequer necessário para começar a ponderar a viabilidade, os riscos, os potenciais benefícios de mudanças desta magnitude? Fica a pergunta no ar.